Senhores telespectadores, novamente aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega, a imagem da cidade, trazendo um blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade. No programa de hoje, eu tenho aqui um professor universitário, que é o Germano Gerck, que vocês vão ver que já tem uma longa história aqui em Blumenau, embora ele não seja blumenauense de nascimento, como que nem que eu. Tudo bem, Germano? Tudo bem, Pipão. Satisfação estar aqui contigo na mesa de bar. Você é gaúcho? Isso, nascido em Porto Alegre. E com o seu nome Germano Gerck, você deve ser torcedor do Grêmio e da ginástica, da Sociedade Ginástica. Sojipa. Da Sojipa, Sociedade, né? Exatamente. Meu pai fazia parte lá da Sojipa, foi associado há muito tempo. E eu também frequentava quando era jovem, criança, jovem. Né? Então, mas você torcedor do Grêmio. Assim. E você, alto como você é, deve ter tentado voleibol, basquete ou não? Eu praticava o remo num outro clube, num clube chamado GPA, que é um clube de fato onde meus pais se conheceram. Um clube na beira do Guaíba, esse, que era famoso pelos bailes da época. Os clubes de remo eram uma referência na clube do alemão também, não? Também. O Grêmio Náutico União e o Guaíba Porto Alegre. Diz que dois alemães se juntam e fazem uma associação. Aí deixa entrar mais um de sócio, eles brigam e um sai e faz outra associação. Por isso que tem 100 e poucos clubes de caceteiro aqui, melhor. Pode ser, uma boa referência essa. Isso. Então teu pai e tua mãe conheceram lá, Isso, exatamente. Né? E eu nasci então em Porto Alegre, estudei, fiz a graduação lá e vim para cá, para Blumenau, em 1990, ou seja, há 35 anos atrás. A troco de quê? Um anúncio no jornal Zero Hora, que na época ainda a comunicação e a busca por profissionais acontecia praticamente só por jornais. Já havia os headhunters aqui, mas o jornal era a principal fonte, o jornal de domingo. E aí apareceu um anúncio da companhia aérea procurando alguém que falasse alemão, para trabalhar na exportação e com países de fala alemão, na Alemanha, Suíça e Áustria. Eu já trabalhava com exportação na época, já tinha, enquanto estudante, tinha tido uma experiência, já tinha ido para a Alemanha como estudante 2 vezes, pela IESEC, que é uma associação de estudantes, e aí me candidatei à vaga. E aí fui escolhido, e aí dia 5 de março de 1990 comecei a trabalhar aqui na Aérea em Blumenau. O tempo passa rápido, né? Passa muito rápido. Me lembro que eu até a entrevista, eu vim de ônibus de Porto Alegre para cá com a Pluma. Acho que era Pluma naquela época, e o ônibus acabou estragando logo na saída da cidade. Cheguei atrasado na dinâmica, era uma manhã toda. Empresa uruguaia. Não, era a Pluma de Curitiba. De Curitiba. A Pluma é a companhia aérea. Não, mas a Pluma acho que tinha qualquer coisa com o Uruguai também, a Pluma. Acho que ia para lá, sim. Sim, exatamente. Ia para lá também. Aí acabei chegando atrasado no processo lá de seleção, mas enfim, aí fui selecionado e comecei a trabalhar dia 5 de março de 1990 na exportação. Quem é que era o teu diretor lá? Era o Ulrich Kuhn. O Kuhn, era o diretor na época, e continuou por um bom tempo também. Aliás, eu fiquei 12 anos na Aering, e os 12 anos que eu fiquei lá, ele era o diretor. E foi uma experiência muito bacana, Pipão. Eu passei 12 anos no total na Aering, 3 anos aqui em Blumenau, de março de 90 até janeiro de 93, e aí fui transferido para a Espanha, para Badajoz, onde a Aering tinha uma fábrica que foi construída para produzir as camisetas para o parque da Disney, em Paris, né? Que não deu muito certo aquele parque lá, né? Não, o parque é interessante. O parque ele previa 12 milhões de visitantes no primeiro ano e teve um pouco mais de 10. Então, a quantidade de visitantes não foi tão fora do planejado. Não foi esperado, né? Não, o que aconteceu é que se previa, com base nos parques dos Estados Unidos, e na época tinha do Japão, que cada 2 adultos comprassem uma camiseta. Então, uma conta assim muito rápida, 12 milhões de visitantes. É que o europeu não joga dinheiro fora, né? Como nós aqui, os sul-americanos, né? Brasileiro, você fica juntando dinheiro 10 anos para ir lá com o filho, compra camiseta, vem os adultos com aquela orelhinha de Mickey. De Mickey, exatamente. Mas o europeu não faz isso. Não, e esse foi o processo de aprendizagem, tanto para a Disney como para a Aering na época, né? Porque ela projetou uma fábrica para 6 milhões de camisetas por ano e na verdade foi 2 milhões mais ou menos. Né? Então, nesse sentido. E houve uma série de outras questões aqui políticas também. A região de Badajoz é uma região que recebeu o incentivo na época, a Comunidade Econômica Europeia, não era ainda a União Europeia, e a Comunidade Econômica ela financiou a construção daquela obra com contrapartidas, de manter um certo número de funcionários ao longo de 10 anos,
Só que os salários, naquele período, os salários na Espanha subiram muito mais rápido do que em Portugal. Né? Então, rapidamente, por essas questões aqui fora do aí a Espanha ficou mais caro que Portugal. Ficou mais caro que Portugal, exatamente. Né? Então, a fábrica ela praticamente trabalhou durante 10 anos, que era o compromisso que a empresa tinha, e a partir daí, então, foi fechada. Né? Porque quando eu morei na Alemanha, era o contrário. Portugal era mais caro que a Espanha. Então, ninguém ia para Portugal. Né? Primeiro que era mais longe, né? Holandês, alemão, francês e tal, parava na Espanha. Embora eu acho assim, que a culinária de Portugal é muito melhor que a da Espanha. A comida é muito melhor. Os dois países ali são bons, né? Mas Portugal é mais. E outra coisa, Portugal tem aquela coisa assim que cada restaurante tem o seu tempero, tem a sua maneira de fazer as coisas, né? Porque você vai na França, se você comer num bistrô ou comer num restaurante de 5 estrelas, a comida é a mesma, é aquele congelado que eles esquentam ali bem rápido, né? E boa, a comida é boa, não é ruim. Eu quero um filé mignon e tal, aquilo 5 minutos depois está ali em cima da mesa. Mas é igualzinho, né? É o mesmo. O que eu gostava muito lá é a riqueza que tem de frutos do mar. Né? Mesmo numa cidade como Badajoz, que está a 200 quilômetros do litoral, e o litoral mais próximo é em Portugal, né? Porque ela está bem na divisa, o litoral espanhol seria bem no sul. Mesmo uma cidade assim, distante do mar, eu lembro que tinha o supermercado maior na época, se chamava Prica, que era do grupo Carrefour. Logo a primeira vez que eu fui no supermercado, eu fiquei surpreso assim, com o tamanho do balcão de frutos do mar. Uma coisa assim impressionante, e as pessoas realmente consomem. Eles consomem. A paella que a gente ouve falar aqui, que é espanhol, não é só uma referência, não, realmente eles comem muito frutos do mar. Desse tamanho assim, né? E aquilo cheio de tudo que é coisa. E o vinho também, né? Então é uma combinação bacana ali de culinária, tanto os portugueses como os espanhóis. Então foi uma experiência bacana. Agora vamos voltar aqui para a nossa aldeia, né, para o umbigo do mundo, que é Blumenau. Vocês que ficou 12 anos 9 aqui. Não, 3 aqui e 9 fora. Ficou mais tempo fora que aqui. Fiquei na Hering, né? Então eu fiquei de 90 a 93 aqui em Blumenau, aí saí em 93, fiquei na Espanha, e voltei, depois Portugal e Alemanha, e voltei em janeiro de 2002. Né? Então eu estou já há 23 anos aqui de volta. Voltou com o bolso cheio de euros e coisa? Não, na época não era euro, era marco ainda. Mas claro, lá os salários são mais altos que aqui, né? Então se a gente consegue economizar, consegue se economizar mais lá do que aqui, né? E até uma coisa interessante, depois quando eu voltei da Alemanha, aí eu deve ter passado uma coisa parecida também. Lá a gente paga os impostos lá do religião. Do seguro. Religião eu me declarava ateu. Que sem vergonha. Eu tenho um amigo aqui que também, quando ele sabia, eu não sabia, né? Eu sou o que faz religião católica, se não sei que essa não me deixa entrar. Aí tinha 10% de imposto de religião sobre imposto de renda. Isso, exatamente. Mas o inconveniente é que os meus filhos nasceram lá, então para batizar eles lá não podia, né? Então tinha que. Aí acabamos batizando aqui. Mas valia a pena pagar a viagem, né? Fazia. A gente vinha de qualquer forma, né? Uma vez por ano. Era um bom negócio, né? E você tem mais irmãos? Tenho mais 2 irmãos, eu sou o mais jovem, mais novo. Eu tenho um irmão, eu tenho 63 anos, tenho um irmão de 67 e um de 71. E um mora em Florianópolis e o outro mora em São Paulo. Né? Então os 3 saíram também todo mundo do Rio Grande do Sul. Isso. Então, adeus, Tierra Amada, meu Rio Grande querido. Então saímos todos. Né? O gaúcho, que não é incomum, né? Não, o gaúcho é um povo meio... Isso é coisa de italiano, né? Mas os alemães assumiram esse sistema porque o italiano gosta de andar embora, né? Eu tive lá na Itália, na cidade que meu avô nasceu, Lucca. Aí um italiano disse, não, a nossa cidade aqui é uma cidade muito bonitinha, me pena que todo mundo vai embora. Inclusive quando o Cristóvão Colombo descobriu a América, já encontrou gente de Lucca. Eles vão embora mesmo, né? O italiano vai embora. E o gaúcho saiu aqui pelo oeste, aqui, até lá no Amazonas, né? Exatamente. Tem muito aqui no oeste do estado, né? Aqui em Blumenau tem também. A gente encontra aqui, mas talvez não tanto como no oeste de Santa Catarina. Aqui tem até uma rádio de rádio gaúcha de FM. Da FM não, na internet. Só música gaúcha, gauchesca, o dia inteiro.
Mas assim, eu não tive nenhuma dificuldade de me acostumar aqui com a cidade, né? Logo quando eu cheguei... Ele vai falando alemão, né? Exato. Né? O cara é de alemão? Caiu aqui com... Até minha esposa conhece ela bem, né? Sim. Eu tenho mais cara de blumenauense do que a minha esposa. Ela é morena, né? Então, eu não tive nenhum problema aqui de adaptação na cidade e olha, é uma cidade muito boa para morar. Né? Então, nós temos aqui segurança, oportunidades, né? Então é um lugar no Brasil. Eu até acho que positivo. minha filha Marta, que também trabalhou na Ering, foi meio que cupido de vocês, né? Você com a Helena, né? Foi a culpada de tudo. Olha, eu comecei a trabalhar dia 5 de março de 1990, na segunda-feira, né? E aí na sexta eu tinha combinado com a Marta de ir no Bar Criado, que na época era um sucesso aqui. Era um sucesso, né? Isso, exatamente. Aí nós fomos no Bar Criado e eu lembro que eu estava hospedado lá no Hotel Rex, né? Como se chamava Rex, hoje o Slaviero. E eu sei que ela me ligou ainda dizendo, olha, eu vou acabar indo um pouco mais cedo, que eu vou levar minha prima, e a minha prima quer chegar mais cedo lá, né? Aí eu pensei, opa, essa gosta de ir cedo, né? E aí que eu conheci a Helena, né? Que é a prima da Marta. Muito então bonita, né? Bonita. Foi cupido aqui do e desse casamento já... Tem gente esparramada pelo mundo, tem gaúcho, né? Temos 3 filhos, né? Por coincidência, né? Como é a vida, um nasceu em cada país, né? Então o primeiro, o Eduardo, nasceu na Espanha, hoje ele está na Alemanha, ele fez computação, fez comércio exterior e ciência da computação na FURB, né? E desde final de 2001 ele está morando na Alemanha, trabalhando numa empresa de computação. Né? E os outros 2 agora estão aqui. Né? Eles fizeram também. Estavam nos Estados Unidos também. Estavam, fizeram graduação e mestrado fora, jogavam vôlei. Pois fizeram bom, E vôlei nos Estados Unidos é profissão, né? Exatamente. E como eles jogavam já na escola, tinham assim um boa bom qualidade. nível, acabaram conseguindo bolsa, né? E estudar, porque senão é impagável lá. O mais novo até disse que era um talento aí como levantador, né? Ia para a seleção brasileira juvenil e quebrou. Ele foi 2 vezes chamado, a primeira vez ele jogou, a segunda ele quebrou o dedo e não quebrou o dedo, não pôde jogar, né? Exato. Não era para ser, né? Não era para ser. Não. Então os 2 estão aqui. Então. Matando a saudade do estão velho pai. Estão morando. Os 2 trabalham em home office, né? Então estão trabalhando para empresas estrangeiras, né? E o Ricardo, que é o segundo. Então o Eduardo foi o primeiro, que nasceu na Espanha, o Ricardo nasceu em Lisboa e o Henrique nasceu na Alemanha, em Colônia, né? Onde era o escritório da... Por coincidência, ele nasceu no mesmo hospital que nasceu a minha filha, né, a Marta? Nasceu a Marta, o Evangelisches Krankenhaus. Lá em Colônia. Exatamente. Incrível isso, né? O mundo é pequeno. É daquelas coincidências da vida. Muito bem. Então vamos fazer uma pausa para rodarmos os comerciais e já a gente volta com o segundo bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Germano Gerke.